não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Em primeiro lugar, o sujeito que interpreta um texto filosófico entendendo a palavra no sentido imediato dicionarizado, já mostra que é um analfabeto. Porque uma filosofia é um sistema de conceitos e, evidentemente, as palavras fundamentais que cada filósofo usa tem, na filosofia dele, um sentido muito específico que tem só ali. Portanto, você atribuir, né, novos sentidos a uma palavra, sentido específico, sentido, por assim dizer, pessoal, é uma das atividades fundamentais de um filósofo. Só que para você entender o sentido que as palavras têm nas várias filosofias, você precisa conhecer essas filosofias com uma certa amplitude. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, houve dois autores que usaram muito o termo intuição e usaram no termo exatamente em que o intuicionismo acabou sendo condenado como heresia, como um dos componentes da doutrina modernista. Entre outros, apareceu Maurice Blondel, fez isso, mas mais conhecido Henri Bergson e, evidentemente, Carl Jung. Mas vamos ver em que sentido eles usavam esta intuição, esta palavra. E depois veremos como este sentido é diferente daquilo que tinha, por exemplo, na escola fenomenológica de Edmund Husserl. Né? Na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Né? Para Henri Bergson, a intuição se distinguia do conhecimento racional, porque o conhecimento racional é comparativo, é feito de medidas e comparações. Você compara uma coisa com outra, tá certo? Mede e, pela somatória dos seus caracteres externos, você acha que conhece. Ao passo que a intuição é uma espécie de uma penetração na intimidade do objeto. Então, existe uma maneira racional, científica de conhecer e uma maneira intuitiva, nós poderíamos dizer quase poética ou quase mística de conhecer. Assim como, por exemplo, você conhece uma pessoa quando você capta algo da alma dela, por dentro, por uma espécie de, para usar o termo do Bergson, uma espécie de uma participação na vida íntima, na intimidade do objeto. Esse era o sentido que Henri Bergson dava à intuição. Não é isso? No sistema junguiano dos tipos psicológicos, ele distingue várias funções cognitivas fundamentais que ele dispõe por pares. Né? Então, existe a razão e o sentimento, né? A sensação e a intuição. Como ele distingue sensação da intuição, você já entende que ele está usando intuição num sentido que não é o do Henri Bergson. Né? Porque é evidente que a intuição do Bergson tem algo a ver com a sensação física. Mas para o Jung, ele classifica essas quatro funções, diz que elas funcionam da seguinte maneira: existe uma função predominante no indivíduo que é sempre consciente, e existe uma função inconsciente que é menos desenvolvida e que, por isso mesmo, é a fonte dos problemas que a pessoa tem. Então, por exemplo, se o indivíduo é um tipo intuitivo, então a intuição nele é altamente desenvolvida e a sensação é mais primitiva. Então, ele pode ter delírios de tipo sensitivo, por exemplo. Né?
Se, ao contrário, a função predominante dele é o pensamento ou raciocínio, então o sentimento é a função menos desenvolvida, então os seus problemas estarão, por exemplo, na área emocional, sentimental, etc, etc. E, por um absurdo, uma distração dele, né, o Jung define a intuição como uma apreensão via inconsciente. Né? Digo, peraí, mas se você diz que a função desenvolvida é sempre consciente e a função menos desenvolvida é inconsciente, como é que você pode ter uma função que sempre funciona através do inconsciente? Aí o negócio está muito mal explicado. Né? Então, essas duas teorias tiveram muito sucesso na época, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com nenhuma delas. Mas, eu nunca escrevi nada para criticá-las, mas não quer dizer que eu me sinto identificado com uma delas. Na verdade, não sinto nem um pouco. Pelo que eu estou dizendo aqui, você já vê que a minha visão dessas teorias é, pelo menos, um pouco crítica. Nunca desenvolvi uma crítica sistemática disso, porque eu nunca escrevi uma linha sobre Henri Bergson ou Carl Jung. Mas, embora eu tenha estudado bastante, não são autores aos quais eu dediquei uma atenção escrita, como dediquei, por exemplo, a Maquiavel, ou Descartes, ou Aristóteles. Né? Porém, quando eu uso a intuição, eu uso no sentido que tem na tradição da escola fenomenológica e num sentido específico que eu lhe dou. A intuição é a apreensão imediata de qualquer coisa. Ela é a apreensão imediata de um elemento presente. Por exemplo, é bem conhecida a expressão intuição sensível. Mas ela não é a pura sensação. Por exemplo, você pode ter uma sensação e não perceber nada com ela. Aqui, por exemplo, eu estou tendo todas as sensações referentes a todos os objetos que estão nessa sala. Mas só é uma intuição aquela sensação na qual eu presto atenção. Então, por exemplo, agora presto atenção nesta câmera, então tenho uma intuição sensível da presença dessa câmera. Do resto eu tenho apenas sensação. Tá certo? Então, sensação é a apreensão, obviamente, consciente de um objeto presente. Esse objeto pode ser de ordem física ou de ordem psíquica. Por exemplo, nós temos sentimentos que estão fluindo dentro de nós o tempo todo, fluindo e mudando. De repente você presta atenção num deles, você percebe, por exemplo, você percebe que está triste, ou percebe que está com medo. Né? Então, isso seria uma intuição emocional, quer dizer, é a percepção de uma emoção presente. Do mesmo modo, as sensações, não é isso? Quer dizer, você tem, o seu corpo está recebendo sensações o tempo todo, mas você presta atenção em todas elas ao mesmo tempo? Não. Então quer dizer que essas sensações não se tornam elementos da sua consciência. Elas são presenças que estão, por assim dizer, numa espécie de fundo. Então, intuição sensível é a percepção clara de um elemento sensível. Esse elemento pode ser externo, como essa câmera, ou pode ser interno, como, por exemplo, uma dor que eu sinto ou um sentimento que eu tenho. Não é isso? Do mesmo modo, a intuição de elementos racionais. Por exemplo, nós sabemos que o nosso pensamento está funcionando o tempo todo, você está raciocinando o tempo todo. Mas isso quer dizer que você presta atenção, que você apreende os passos ou os resultados desse pensamento? Não, isso só acontece de vez em quando. Não é isso? Então, a intuição, para mim, se diferencia do conhecimento que é construtivo, ou seja, daquilo que a sua mente constrói. Constrói porque não está presente. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e você vê que o ponteiro da gasolina está baixo. Não é isso? Ora, você não está vendo o tanque de gasolina. Né? Então você constrói mentalmente uma ligação entre o ponteiro e aquilo que ele está supostamente indicando, que é o estado da gasolina no tanque. Não é isso? Então, isto é um raciocínio. O raciocínio é uma construção mental pela qual você capta por sinais e indícios algo que não está presente, mas que logicamente faz sentido, ele não está presente, mas está acontecendo. Não é isso? Então, sempre que nós apreendemos um signo, a presença física do signo é intuitiva. Né?
mas o seu significado é racional. Por exemplo, o urso vê um carneiro. Ele não está sentindo o gosto do carneiro. O carneiro, inclusive, está coberto de pelo, ele não dá para comer o pelo, né? Então, mas ele sabe que aquilo é carne. Ele sabe porque ele está vendo a carne. Não, ele só está vendo o carneiro por fora. Então o carneiro é um signo da carne que está dentro e que pode ser comida. Está entendendo? Então, nesse ato, o urso teve uma intuição, que é a percepção do carneiro presente, e teve um raciocínio. Esse raciocínio é muito rápido, tão rápido que as pessoas às vezes pensam que é intuitivo, mas não é intuitivo por quê? O seu objeto não está presente. Vocês se lembram aquele teste que eu mencionei no começo, das cartas? Leiam a primeira aula, a primeira ou segunda aula, vamos ver que eu menciono, né, um negócio de você adivinhar se a carta era azul ou vermelha, uma coisa assim. Né? E você vê que parece que a mão do sujeito, a pele da mão, percebia mais rapidamente do que a mente dele. Quer dizer que a mão teve uma intuição? Não, ela não pode ter uma intuição na carta vermelha, porque a carta está pelas costas, ela só está vendo as costas da carta, não a cor da frente. Então, o olho dele não pode ter essa intuição e a mão também não. Apenas o elemento sensitivo raciocina mais rápido. Quase que antevê. Havia maior dose de acerto na percepção, vamos dizer, epidérmica do que na visual, tá certo? Mas ainda assim é um pensamento. Então, só existe intuição, essa intuição, o Edmundo Husserl usa intuição exatamente nesse sentido, né? E é um sentido mais técnico. Né? Então, a intuição é, vamos dizer, a percepção consciente de um elemento presente. Né? Então, baseado nisso, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o conhecimento racional, ele praticamente não existe, ele só existe o conhecimento intuitivo. Por quê? Quando você faz um raciocínio, um silogismo, você põe duas premissas e daí você tira uma conclusão. Isso quer dizer, você percebe que essa conclusão é idêntica à premissa colocada no início. Como é que você percebe isso? Através de um outro raciocínio? Não, porque daí você teria que ter outro raciocínio e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Portanto, a conexão entre os elementos de um raciocínio é intuitiva. E a validade do raciocínio depende da percepção intuitiva de uma identidade entre duas proposições. É isso quando você diz, por exemplo, sei lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que você fez? Você percebeu que uma proposição é idêntica à outra, ou é uma parte da outra. Essa percepção, por sua vez, tem que ser intuitiva, ou tem que ser imediata. É isso? Intuição é a percepção imediata de um elemento presente. Se ele ficar ausente, não tem mais jeito de você percebê-lo de maneira imediata. Tem que ser imediato, isso é através de um meio. Tudo que você percebe através de um meio é raciocínio. Não é isso? E o que você percebe imediatamente, isso é sem meio, é porque o próprio objeto é intuitivo. É uma coisa muito simples. Não é isso? Evidentemente, isso não tem nada a ver com as doutrinas intuitivistas, tá certo? Que a igreja condenou. Porque a igreja não acredita que através da intuição, que você através da intuição possa conhecer os elementos da fé, ou a presença divina, a misericórdia divina, melhor do que pelo raciocínio. Na verdade, o que acontece é o seguinte: você pode chegar a algum conhecimento de Deus através do raciocínio, raciocinando a partir dos indícios sensíveis, da estrutura do universo, etc, etc, etc. Mas existe uma massa de raciocínios teológicos imensa a esse respeito. Mas com tudo isso aí, você não está tendo nenhum conhecimento direto. Não é isso? Agora, vamos supor que Jesus desce e fala com você. Como falou com Santa Teresa, por exemplo. Como é que Santa Teresa está apreendendo Jesus? Está aprendendo um Jesus que está presente. Ela teve que fazer um raciocínio para chegar à conclusão de que ela estava vendo Jesus? Não, ela estava vendo diretamente.
Então, isso é um conhecimento intuitivo. Quer dizer, no caso de uma visão mística, o místico tem uma visão intuitiva do objeto da sua visão. Está entendendo? Portanto, a atividade dele é muito diferente da atividade do teólogo que está demonstrando algo por um raciocínio. Então, o que eu estou dizendo é exatamente igual ao que a doutrina da igreja diz. Eu estou distinguindo intuição e raciocínio exatamente no mesmo sentido em que isso aparece na doutrina da igreja. Quer dizer, existe a experiência direta, não é isso? Então, como diz Santo Tomás de Aquino, na mística, o conhecimento experimental de Deus. Se é experimental, então algo desse Deus se revelou diretamente a você e não através de um raciocínio. Está entendendo? Se você está lendo a Bíblia, como é que você está compreendendo aquilo? Por meio racional e não intuitivo. Você não está vendo nada do que está relatado ali. Você, através do sentido das palavras, você monta certos esquemas e você os reconhece como verdadeiro, como sensato, etc, etc. Ou, se você for ateu, como insensato. Né? Mas o sujeito confundir a minha ideia do intuicionismo radical com o intuicionismo modernista, dos autores modernistas como Henri Bergson, o Maurice Blondel, é de uma burrice assim, imensurável. Né? Mas hoje em dia qualquer imbecil sai falando da minha filosofia como se a conhecesse, quando não tem nem mesmo a condição de compreender. Tem cara que acha que conhece a minha filosofia porque leu lá meia dúzia de opiniões minhas a respeito do, sei lá, do Bolsonaro, do Trump e tal. Né? Digo, olha, uma filosofia, como meu filho, ela começa com uma teoria do conhecimento. Né? Ela tem uma teoria do conhecimento, tem uma lógica, tem uma metafísica, tem uma psicologia. Né? E a partir daí pode ter também uma filosofia política. Né? E a partir da filosofia política, aí você pode ter talvez certas opiniões políticas. Mas eu digo, nem a minha filosofia política esse pessoal conhece. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.